Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o professor Henrique Martins e o Dr. João Rodrigues nesta audição e a disponibilidade de aqui estarem. E como só tenho 4 minutos, vou otimizar o meu tempo, vou tentar otimizar o meu tempo. Disse o professor Henrique Martins aqui, já de início, que a linha de saúde 24, que obviamente não estava dimensionada para um pico pandémico, mas assim que houve essa noção de que ia ser preciso ser aumentada, não o foi. Disse em entrevista na altura que mesmo antes disso o SNS não conseguiria operar com normalidade até ao final do ano, ainda que não houvesse uma crise de coronavírus. Disse também que, à data, para o final do ano, não teríamos capacidade de pagar o serviço e teríamos de desligá-lo. Portanto, aparentemente havia um problema prévio que foi largamente agravado pela pandemia e, segundo a sua opinião, não tinha que ver com o contrato com a Altice, que depois até acabou por ser renovado, mas sim com recursos humanos, tendo sido a tutela alertada logo nos primeiros dias de que era necessária uma contratação de enfermeiros. Disse-nos agora que lhe parece não ter havido energia para isso. E eu pergunto-lhe porquê. O que é que, na sua opinião, terá impedido a tutela dessa contratação que era tão evidente? Segunda pergunta tem que ver com sistemas de informação. Também nos diz conhecer os sistemas como ninguém e portanto, parece-me particularmente bem posicionado para responder à questão da atualidade, da modernidade e da interoperabilidade dos sistemas, porque também na altura da sua saída dos serviços partilhados disse que os sistemas não estão a ter a manutenção necessária, não estão atualizados, há riscos de cibersegurança. Os sistemas não partilham informação e estão dispersos. E isso faz-me fazer 2 perguntas. A primeira tem que ver com toda a questão da telesaúde, que já aqui abordou e que de facto se veio a provar crítica para, por exemplo, a atividade não Covid nos cuidados de saúde primários, à qual já irei, e portanto também lhe pergunto, na sua opinião, disse-nos que houve um problema de falta de acolhimento no orçamento, qual foi o fator que impediu o Ministério de acolher um processo mais acelerado de investimento na telesaúde? E esta questão dos sistemas torna-se mais preocupante ainda quando nós sabemos que agora, para o plano de vacinação para a Covid, está a ser pedido aos serviços partilhados do Ministério da Saúde a responsabilidade de desenvolver mecanismos de contacto com os utentes para facilitar o processo de vacinação. Portanto, essencialmente para, de uma forma mais prosaica, estabelecer o sistema de chamada e de inscrição quando estivermos na fase de recurso aos centros de saúde, que faltará muito pouco tempo. E, portanto, pergunto-lhe, na sua opinião, estão os serviços do Ministério preparados, os serviços digitais do Ministério preparados para fazer este trabalho ou há aqui problemas que ainda teriam que ser resolvidos do seu melhor conhecimento, sabendo que as coisas, entretanto, também já terão evoluído? Quarta e última questão que ainda lhe dirijo. Falou-nos também de cortes orçamentais que tinham afetado, na altura em que deixou o Conselho de Administração, cortes orçamentais que tinham afetado a capacidade de compras. E agora falou-nos especificamente da consequência que isso teve na aquisição das vacinas da gripe. Eu gostaria que se pudesse que detalhasse qual foi o problema especificamente relacionado com a aquisição de vacinas da gripe. Mas também dizia, numa entrevista nessa altura, que o problema não foi tanto nas aquisições para a Reserva Estratégica Nacional, mas para as aquisições que suportam a atividade corrente. E pergunto-lhe exatamente o que é que isto quer dizer, que impacto é que exatamente teve. Finalmente, dirigindo-me ao Dr. João Rodrigues, que sei que é um profundo conhecedor dos cuidados de saúde primários, exatamente porque já determinámos que já todos sabemos que houve quebras que se mantêm e que agora provavelmente se agravarão com este novo pico de Covid, na capacidade assistencial dos cuidados de saúde primários, que eles terão que dar resposta também à vacinação Covid e que a telesaúde de facto não existe, o que existem são consultas telefónicas. Pergunto-lhe qual é a alternativa que prevê para a recuperação já e de futuro nas consultas dos cuidados de saúde primários. A passagem de modelo A para modelo B ou a criação do modelo C são, na sua opinião, vias para essa resolução. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Professor Henrique Martins, 3 minutos para responder às questões que lhe foram formuladas. Ora, muito obrigado, de forma necessariamente muito telegráfica. Portanto, em relação ao SNS 24, de facto, à data de 3 de março, os serviços partilhados estavam há meses a aguardar os documentos financeiros necessários,
neste caso dependentes do Ministério das Finanças e da Saúde, mas sobretudo das Finanças, para poderem lançar o procedimento concursal. Então, o procedimento concursal, o contrato que estava em vigor há 3 anos terminava a 14 de junho, deveria ter sido lançado em novembro. Em novembro de 2019 tentámos obter os documentos necessários para poder lançar este procedimento. Este procedimento, na altura, estava estimado em 36 milhões de euros, portanto, obviamente, necessitava de documentação financeira muito robusta, que não foi até a data de 5 de março que eu estive a disponibilizar. E isto impediu, de facto, a célere e habitual. Faço lembrar que nós já tínhamos lançado concursos anteriores, atempadamente, e, portanto, é nesse sentido que essas declarações foram proferidas, ou seja, mesmo que não houvesse pandemia, de facto havia um problema, e tanto houve que os procedimentos, veio hoje a público um relatório do Tribunal de Contas sobre as compras da saúde no período da pandemia, e eu penso que ainda não terão tido a oportunidade de o ler, mas o relatório é de facto um bom sinal do que acontece quando as coisas são feitas um pouco em cima do joelho. Mas neste caso não há justificação na pandemia, porque já sabíamos que o serviço era necessário para o país. Em relação ao sistema de informação, em relação aos enfermeiros, de facto sim, não senti agilidade no Ministério da Saúde. Fomos muito agressivos na comunicação, explicámos de forma muito capaz, identificámos previamente os hospitais onde estavam essa reserva de enfermeiros. Estamos a falar de enfermeiros que já estão no Serviço Nacional de Saúde. A única coisa que era preciso era autorizar que excepcionalmente passassem a trabalhar em exclusivo no SNS 24. Era isso que era preciso ser feito. Isso poderia ter sido feito com o despacho da tutela da saúde nessa terça-feira, dia 4, e não foi feito. O sistema de informação vem há muitos anos a ser um enorme problema, mas também uma enorme conquista. Eu concordo com o Dr. João que muito já se deveria ter feito, os serviços partilhados muito fizeram e muitos anos pediram sempre mais recursos para fazer. Mas o que é espantoso é que em 2018, quando foi montado o orçamento para 2019, o orçamento que foi apresentado pelos serviços partilhados e que mereceu a concordância da Secretária de Estado, Rosa Matos, e do então Ministro Adalberto Campos Fernandes, era um orçamento que tinha um valor total, previsto para 2019, de mais 20 milhões do que aquele que veio a ser aprovado. Portanto, houve um corte no orçamento de 2019, para concluir, em relação ao 18. Estou mesmo a terminar. Em relação a, portanto, estes cortes orçamentais implicam também nas compras, porque as equipas de compras dos serviços partilhados do Ministério da Saúde são em cerca de 3/4 subcontratos, ou seja, são empresas que, para serem subcontratadas, é necessário haver cabimento e documentos de compromisso. E foi esses documentos que em janeiro e fevereiro de 2020 não estavam disponíveis, e isso fez perigar, ou faria perigar essas equipas. E foi nesse contexto que foram feitas as declarações. A prova evidente que isto é verdade é que poucas semanas depois da minha saída como Presidente, o orçamento da SPMS foi reforçado pelo Ministério da Saúde, o que só vem sublinhar de que de facto havia uma suborçamentação destes serviços para fazer face às questões que já foram até salientadas também pelo Dr. João. Obrigado. Muito obrigado. Dr. João Rodrigues, tem 1 minuto para responder à questão que lhe foi formulada. Certo. Doutor, por favor. É rápido. Agradeço à deputada Ana Rita Bessa. Telegraficamente, num minuto. Primeiro, cumprir a Lei do Orçamento de Estado que recentemente foi publicada na contratação de mais enfermeiros para as unidades de saúde familiar e para as unidades de cuidados de saúde personalizados, assistentes técnicos e assistentes operacionais. É preciso reforçar nesta área, porque na parte médica, apesar do atraso dos concursos, os concursos para os médicos de família têm ocorrido 2 vezes ao ano e temos, enfim, pelo menos dado a possibilidade a toda a gente de ocupar vaga. Mas nas outras áreas os concursos não têm aberto nos devidos tempos.
concordar ou aproveitar a sugestão da deputada Ana Bessa, e eu diria mais, em relação ao modelo do OSF, nós deveríamos ter um plano para generalizar o modelo OSF, e o modelo OSF a ser generalizado devia ser o modelo B, que já demonstrou ao país a eficiência que tem, em termos de acessibilidade, qualidade dos cuidados, eficiência e satisfação de todas as partes. Por isso, é verdade e infelizmente que a pandemia hibernou o modelo B. Este ano não houve ainda, este ano que acabou, não abriu nenhuma unidade numa unidade de saúde familiar modelo B, e eu gostaria que 2021 fosse ao contrário. Para finalizar a terceira parte, eu também cumpri o artigo 277 da Lei do Orçamento de Estado, que é contratualizar com as unidades de saúde familiar e com as unidades de cuidados de saúde personalizados a recuperação das consultas dos cuidados primários, que infelizmente só agora é que saiu esta lei para poder-se contratualizar em carteira adicional de serviço essa eventual recuperação. Obrigado.